Então, eu gosto muito desse tema, né? Escolhi esse tema também um pouco alinhado com a temática que já é a temática do meu estudo, e daí eu vou falar também um pouco sobre sustentabilidade, né? Como sempre. Mas, bem, então, aqui. Então, a Constituição do Chanlibuk, né? Então, não sei se todos já tiveram oportunidade de ler a Constituição do Chanlibuk, é mesmo um documento com formato jurídico, né? Para regulamentar tudo que o Chanlibuk precisa ter, tudo que as famílias abençoadas devem seguir, tudo que precisamos seguir para construir o Chanlibuk. Então, eu até recomendo depois todo mundo ler esse documento mesmo, é mesmo fundamental. E aí eu peguei aqui então uma explicação sobre Constituição, né? Todos os países têm a sua própria Constituição. Então a Constituição, ela é a lei suprema e fundamental de um país. O seu papel principal é estruturar o Estado. Ela funciona como a base sobre a qual todas as outras leis, decretos e atos do poder público devem se fundamentar. Então a Constituição do Chanlibuk também tem o mesmo critério, tem o mesmo peso, né, do que a gente precisa fazer. Então, é por isso que é mesmo importante todos conhecerem a Constituição, para que a gente consiga também se posicionar de acordo com a Constituição. Geralmente, né, a Constituição ela reflete os valores e cultura daquele povo, só que nem sempre ela reflete tudo que o povo já tem. Muitas vezes também a Constituição ela é colocada para que depois o povo adquira aquela cultura. Então, por exemplo, hoje a gente tem as nossas leis, por exemplo, penais, né, que são para guiar as pessoas. Olha, não pode fazer isso ou aquilo. Né? Então, as pessoas elas têm que seguir ali o critério daquela lei para que a sociedade viva em melhor harmonia, né? Siga ali um outro padrão de cultura e de posicionamento, pensamento e ação. Então, mesma coisa com o Chanlibuk, né? Nós ainda não somos pessoas perfeitas, mas se a gente precisa seguir também ali os padrões do Reino dos Céus na Terra, né? Os padrões do Chanlibuk, para que a gente consiga criar e começar a refletir os valores celestiais, né, os valores dos verdadeiros pais. Então, é mais ou menos assim. A Constituição do Chanlibuk chama-nos a viver como uma só família sob Deus. É um plano para um mundo centrado no coração, não no poder. Estamos prontos para construir essa comunidade? Então, quando a gente lê, né, o documento aqui, fala muito sobre o amor verdadeiro, né, sobre a gente construir mesmo um ideal centralizado em Deus, os nossos realmente a base familiar e tudo mais. Então, tem até aqui uma pequena diferença sobre as constituições nacionais, né? Esse daqui também um agradecimento especial a quem compartilhou comigo esse slide. Mas, então, a gente tem os tipos de constituições nacionais, que são gerais, né? E qual que é a diferença, então, para a Constituição do Chanlibuk? Então, as constituições nacionais, elas têm, então, como autoridade a lei e o povo, né, como soberanos, e a Constituição do Chanlibuk, que a gente tem, então, Deus através dos verdadeiros pais. Né? Então, ter centralizado mesmo uma sociedade centralizada em Deus, isso é primordial. Acho que não existe no mundo, né, uma sociedade que guia ali os seus valores, os seus princípios, centralizada em Deus. Então, essa aqui é a diferença principal. Depois disso, a unidade central, né? A unidade central das constituições nacionais são individuais. Então, fala muito sobre a liberdade individual, os direitos individuais, né? Tudo centralizado no ser humano, no homem, né? No indivíduo. E a Constituição do Chanlibuk não, são as famílias abençoadas. Então, já traz um aspecto mais coletivo mesmo, e também essa importância, né, da gente se unir como famílias mesmo, tem já essa unidade central como a família. E a cidadania, então, né? A gente então tem a cidadania, a nacionalidade, a legalidade, né? Essas questões legislativas e tudo mais. E na Constituição do Chanlibuk a benção, são as questões espirituais mesmo como ponto central. Então, aqui a gente reforçando, né, também a importância de criar uma sociedade mesmo baseada em princípios celestiais, né? Não em princípios que às vezes foram colocados pelos seres humanos, ou então pelo que a gente acha que pode ser uma coisa boa, né? Então, é isso. E a governação, então, o sistema estatal, através das constituições nacionais, né?
e a Constituição do Tianligu, então, teocrático sobre os verdadeiros pais. O propósito das constituições nacionais é a ordem política, e o propósito da Constituição do Tianligu, que é mesmo construir uma sociedade celestial baseada no verdadeiro amor. Então, quando a gente fala sobre a Constituição de Tianligu, que mesmo é o mais profundo sentimento de Deus, né? O que é realmente mais esperado por Deus, que é construir o reino dos céus na terra. Então, acho que isso é mesmo muito importante. Então, a gente tem aqui uma palavra de reflexão. A divisão e o conflito continuam a afligir o mundo, mas a família da unificação pode tornar-se uma família de irmãos e irmãs, que facilmente transcendem raça, nação e qualquer barreira. Se conseguirem demonstrar uma vida exemplar de doação e de viver para o bem dos outros, esse sonho certamente tornar-se-á realidade. Especialmente nesse tempo de grande transição na providência, peço-vos que vos unais de coração uns com os outros e com os verdadeiros pais. A gente tem presenciado muitas notícias negativas, né, através das redes sociais e das mídias e tudo mais. E eu acho que isso é uma coisa mesmo que às vezes afeta a gente de forma negativa também. Quando a gente se apega a essas notícias, a gente tem uma sensação de que o ser humano ele vai acabar focando, né? Vai acabar passando por essas situações e às vezes a gente vai acabar passando por situações desagradáveis, né? Por conta disso, por conta do que o mundo tem passado. E é impossível a gente ignorar, né? Tem guerras acontecendo, pessoas passando por situações mesmo muito negativas no mundo, né? Mas, por outro lado, a construção do reino dos céus, ela também ela vai existir. Né? Então, os verdadeiros pais vieram, muitas providências e muitos fundamentos foram levantados para construir o reino dos céus na terra. Então, depende mesmo de uma força também da nossa parte, não só nossa, mas também de todas as pessoas que buscam fazer coisas boas, né? Se movimentarem também para a construção do reino dos céus. Então, é por isso que é importante muito a união entre as pessoas, a união entre as famílias, né, para que isso realmente possa ser realizado. Às vezes, tem até uma frase que eu devia ter colocado aqui, mas é uma frase muito interessante que fala que o mal só vence quando as pessoas boas deixam de agir, alguma coisa assim, né? É uma frase bem famosa, mas que realmente reflete a realidade. As pessoas que têm pensamentos bons, que têm consciências boas, né, precisam fazer coisas boas para que aquilo possa ser mais forte do que as coisas ruins que estão acontecendo. Então, a gente não pode deixar de acreditar que estamos sim construindo o reino dos céus na terra, que podemos sim mudar essa realidade que a gente vive hoje, não só a nível familiar, mas também a nível social, né, a nível nacional, e que é possível a gente realmente impactar positivamente o mundo, construindo a nossa base através da nossa comunidade e tudo mais. Eu não estou sabendo. Pronto. Então, a gente tem aqui, nas constituições, né, a gente tem os direitos fundamentais dentro das constituições que geralmente regem a Constituição, né? Então, na Constituição do Tianligu também a gente tem os pilares da Constituição, e um dos pilares é viver para o bem dos outros, né? Então, a regra de ouro da família torna-se regra de ouro da política, da lei e da economia. Então, se a gente for olhar para todos os aspectos da nossa vida e a gente colocar como regra sempre viver para o bem dos outros, né? Ter esse sentimento mesmo de sentimento público, muito mais forte do que o sentimento individual. Então, vários dos problemas que a gente tem hoje poderiam ser solucionados. Então, se a gente coloca mesmo como um padrão na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa, às vezes, no ambiente de trabalho, né? Nos ambientes que a gente se envolve, com certeza muitos dos problemas que a gente tem hoje seriam solucionados. Então, é mesmo um guia, né, para que a gente consiga não só governamentar através da legislação e tudo, mas também até da economia. Tem muitos empregos, muitas pessoas que trabalham em coisas que, às vezes, negativamente afeta outras pessoas, né? Você faz uma coisa que, às vezes, vai prejudicar outras pessoas. Então, isso não existe no reino dos céus, né? Não existe esse tipo de situação que prejudica outras pessoas ou que não faz bem para outras pessoas
no reino dos céus. Então, é mesmo importante que a gente comece a alinhar as nossas ações, as coisas que a gente vive, para também viver dentro do padrão do Chan Guk. Coração parental na liderança, os líderes agem como pais responsáveis, não como governantes, então existe mesmo uma relação muito de amor, né? Uma relação sempre muito de amor verdadeiro, eu acho que essa é a palavra mesmo, não tem outra. Mas essa relação, né, que às vezes a gente não consegue enxergar, porque se a gente for olhar para os nossos governantes, né, presidente da República do Brasil também, de Portugal, não importa qual, é sempre uma visão muito distante, né? Não é uma visão de amor verdadeiro nem nada, mas se a gente começa a trazer isso, então, para a nossa vida familiar primeiro, transformando isso num padrão, então, acho que é assim que a gente precisa enxergar, né? Mesmo tendo a possibilidade de fazer as mudanças a nível individual primeiro, depois a nível familiar, e por aí vai. Relações éticas, né? Então, todas as instituições refletem relações de confiança, cuidado e responsabilidade partilhada. Então, a mesma coisa, né? Ter mesmo essa sensibilidade de olhar para todos os níveis de relação com esse olhar mais humano, com esse olhar mesmo de responsabilidade, como quem está afetando a si mesmo, né? Então, com esse olhar mesmo de responsabilidade, uma responsabilidade que não é só de um ou de outro, a responsabilidade é de todos, né? Então, é muito comum que, eu sempre falo isso nos projetos sociais, né? Então, eu também trabalho com projetos sociais e a gente faz consultoria com as empresas. Então, quando a gente fala com a empresa que ela também pode agir socialmente, às vezes ela não tem muito interesse de fazer alguma ação. Mas a gente explica, olha, se cada empresa tivesse pelo menos uma atividade social dentro da empresa ativa, então imagina quantas pessoas não seriam beneficiadas, né, na sociedade. Então, a responsabilidade não é só dos governos, não é só da liderança, a responsabilidade também começa de baixo, né, a nível individual. Então, o que eu posso fazer hoje que vai também ter aqui um bom impacto, que eu vou trazer um bom resultado, né, para a minha comunidade, ou para a minha sociedade, ou para a minha família, não importa. Realmente ter esse senso de responsabilidade, né, de que não tem uma pessoa só que é responsável de fazer tudo, né? Não é só o pastor que tem que fazer tudo dentro da igreja, né? Todo mundo pode fazer também, todo mundo pode compartilhar alguma responsabilidade ou se voluntariar para fazer alguma coisa e tirar, às vezes, o peso, né, que fica muitas vezes sobrecarregado. Então, é bem assim, né? Educação do coração e do caráter. Então, a família é a escola do amor e a sociedade reflete isso em todas as suas áreas. E aí, então, a gente tem já a educação do caráter, né? Já tem um projeto andando aí da educação do caráter. Pois é importante que as pessoas comecem a aprender sobre o amor verdadeiro a outros níveis. Então, se isso não é aprendido de forma natural nas casas das pessoas, então é mesmo importante levar isso para a escola, para outros âmbitos da sociedade, que seja um workshop, que seja alguma outra coisa, né? Então, o ideal, né? Qual que é o ideal? O ideal é começar na família. O ideal é que as nossas famílias sejam famílias modelos de amor verdadeiro. Mas a gente sabe que a gente ainda não está vivendo no Cheongguk, né? A gente ainda está construindo o Cheongguk. Então, é importante que a gente, então, também tente enxergar quais são as nossas oportunidades de criar momentos ali, de compartilhar esse aprendizado sobre amor verdadeiro com outras pessoas, da gente abrir nosso coração também de amor verdadeiro, né? Eu percebo, às vezes, que tem dias que quando a gente está com o coração mais fechado, né, a gente já anda na rua meio assim, tipo, sem olhar para os lados, sem conseguir ver outras pessoas, né, mesmo com a cara mais fechada e também sem conseguir enxergar as pessoas mesmo. Então, é como se a gente tivesse autocentralizado naqueles dias, né, naqueles momentos. E aí a gente deixa de ajudar pessoas na rua que às vezes precisam de algum apoio, né? Aqui em Portugal tem muitas pessoas de mais idade que às vezes ficam carregando uns sacos tão grandes de compras
eu não consigo ver aquilo, é muito estranho para mim. Eu fico, não, eu preciso te ajudar, né? Eu vou e sempre carrego. Só que quando eu tô assim, né, andando só centralizada em mim, então eu deixo de enxergar também essas outras pessoas que são irmãos, que são pessoas que também fazem parte de mim, né? Todos nós somos uma só família, então é importante que a gente tenha essa visão também, esse olhar para todas as áreas também, e refletir isso, claro, de forma familiar também seria perfeito. Então, unidade e corresponsabilidade, né? Então, o sucesso de um é o sucesso de todos e os problemas são partilhados e não escondidos. Então, ter mesmo essa sensação de unidade, eu acho que é isso que também é uma coisa muito, muito importante. Depois que a gente não, assim, depois que a gente sente essa sensação de unidade, é impossível de sentir, né? Tipo, quando a gente olha para a unidade e vê que todos fazemos parte do mesmo ideal, da mesma família, é impossível não ver, né? E daí você não fica desejando o mal para outra pessoa. Né? Eu tive uma situação um pouco engraçada, vou ter que contar. Uma situação um pouco engraçada quando estava na faculdade, que daí tinha uma pessoa que era meu colega de faculdade, né? E ele era muito religioso de uma determinada religião. Só que ele, tipo, achava o máximo que outras pessoas iam pro inferno, assim. Ele ficava, fulano de tal vai pro inferno. E eu ficava, tipo, meu Deus, e você tá achando isso bom? Né? Tipo, tudo bem a gente acreditar que o nosso ideal, ele é bom. Mas ficar feliz por outra pessoa não estar naquele ideal, tipo, é problemático, né? Então, você tem que realmente acreditar que você está no caminho bom, tudo bem, mas é mesmo triste pensar que, né, outras pessoas podem ficar tristes ou fracassados de alguma forma, né? Então, é mesmo olhar para as outras pessoas com esse olhar de unidade, né? Pensando que todos nós fazemos parte de uma só família. Então, acho que isso aqui também é o reino dos céus na terra, né? Tem que ser assim. E aí mesmo a mudança de paradigma, né? A Constituição do Tianliguque em si é um plano para a construção de uma comunidade global cuja missão está nos valores do coração. Então, hoje, não é isso que a gente vive ainda, né? Mas a gente também está na construção. Então, a Constituição, ela é esse plano de construção. Então, a gente precisa sempre, todos os dias, né, pensar em realmente construir esse reino dos céus aqui na Terra, né, baseado, então, nos princípios, nos valores do coração, do amor verdadeiro, né, e todos aqueles pilares lá da Constituição do Tianliguque. Então, a gente tem aqui no capítulo 1, né, nas disposições gerais, na seção 3 do Tianliguque, no artigo 10, que fala sobre a soberania, fala assim: a soberania do Tianliguque para a realização de um mundo ideal de paz emana de Deus e dos verdadeiros pais. A soberania do Tianliguque para a realização do mundo ideal de paz concretiza-se através dos cidadãos do Tianliguque. Então, é uma palavra que vem de Deus, é uma ordem que vem de Deus, né? Igual sempre a gente recebe as orientações de Deus, mas ela só vai ser possível através das nossas ações. Então, é mesmo importante que cada um de nós tenha essa atitude mesmo de viver como cidadãos do reino dos céus, né? Eu preciso melhorar a mim mesmo, né? Eu preciso concretizar esse mundo de paz primeiro em mim, né? E depois na minha família e por aí vai. Mas isso é dependente, né? Isso aqui, ó, concretiza-se através dos cidadãos de Tianliguque. Então, não, é impossível criar uma sociedade sem as pessoas daquela sociedade. Então, as pessoas precisam realmente estar alinhadas com o Tianliguque para poder viver o mundo do Tianliguque, né? O reino dos céus na Terra. E daí, então, a gente vem aqui para o que é SG, né? Já falei disso aqui outro dia, né? Mas é só para reforçar, né? Então, o SG é uma sigla que fala sobre sustentabilidade empresarial, mas que a gente pode adaptar também para outros meios, né? E a sustentabilidade, na verdade, quando fizeram esse estudo, foram muitos estudos, né, para poder entender quais são os pilares que faz com que as instituições permaneçam por muito tempo. E não só as empresas, né, são várias instituições. E esses são os 3 pilares, né? O pilar ambiental, que cuida do meio ambiente que a gente vive, né, para que a gente tenha lugar para ficar, né? Então, se a gente não cuida da natureza e da terra, provavelmente a gente não vai mais ter lugar para ficar, porque é aqui que a gente vive.
E aí isso entra também sobre água, energia, resíduos, né, e tudo mais. O social, né, porque a gente vive em sociedade, então a gente precisa cuidar das pessoas, e quando a gente fala das pessoas, a gente também está falando da saúde mental das pessoas, né, da saúde física das pessoas, do bem-estar das pessoas, então é de todo o desenvolvimento daquela sociedade, desenvolvimento social, né, da comunidade, e a governança, que diz respeito à gestão, que diz respeito à ética, transparência, responsabilidade, né? Inclui também as tomadas de decisão e organização. E daí, quando a gente fala da governança, entra aqui a Constituição. Por quê? Porque a Constituição, né, do Choniluguk, ela é um documento de pilar, né, como se fosse um manual. Então, quando a gente organiza uma sociedade, né, a gente já tem o hino do Choniluguk, que é o nosso hino, que nos países também tem o seu próprio hino. E agora a gente tem a Constituição do Choniluguk, não agora, né, desde 2014, mas a gente tem a Constituição do Choniluguk, que também serve ali como um documento oficial para se basear. Então, quando a gente vê que também a nossa organização está se organizando também dessa forma, a gente começa também a entender que existem outras formas de a gente também fortalecer a nossa gestão, a nossa governança. Então, como que a gente pode estruturar uma boa governança, por exemplo, a nível individual ou familiar? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer um bom diagnóstico. Então, como é que a gente faz um diagnóstico, né? Primeiro a gente faz um mapeamento de onde estamos, né? Que situação que a gente está agora. Então, se a gente for fazer ali um exercício, todo mundo pega um papel, uma caneta e faz um exercício sobre como é que eu estou agora, né? Que situação hoje da minha vida eu estou em comparação ao reino dos céus, por exemplo. O que está faltando para eu me tornar uma pessoa mais do Choniluguk? E daí a gente vai escrevendo, né? Todas as coisas que a gente tem hoje, o que eu sou hoje e o que eu preciso fazer, talvez. Então, se a gente faz um bom diagnóstico, a gente consegue ter uma clareza maior sobre as nossas oportunidades, né? Que são o que a gente pode fazer daqui para frente, e também sobre as nossas falhas, né? O que eu tenho aqui que precisa melhorar. E daí, depois, então, a gente consegue identificar as oportunidades e fazer algumas pesquisas e levantar os dados, né? E aí, quando eu falo dados, é mesmo esses dados, assim, individuais. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma clareza muito maior, onde a gente vai querer chegar também, tendo metas claras. Então, assim, se a gente não tem um conhecimento prévio de onde a gente está, aí vai ser muito difícil a gente vai falar aonde a gente quer chegar, né? Se a gente fala assim, olha, hoje eu estou aqui precisando, por exemplo, precisando aumentar o meu nível de amor, mas de que jeito? Isso é muito vago, né? Então, a gente precisa ter metas claras. Eu acho que daí também vai entrar as metas semanais aí do Home Group, né? Pois é. Mas essas metas claras, elas são importantes para poder a gente sair do lugar. Porque, às vezes, a gente fica anos com os mesmos problemas, né? Eu passei um período da minha vida, assim, que parece que eu tinha sempre os mesmos problemas, assim, sabe? E eu ficava, tá chato, né? Vamos mudar de problema, porque esses problemas aqui já tô cansada, né? Não faz sentido continuar no mesmo lugar. Então, a gente precisa avançar, né? Mas para a gente avançar, a gente precisa ter essa clareza, porque às vezes a gente sabe que está com alguma dificuldade interna, que está sofrendo por alguma coisa, mas não sabe por quê. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico feito, né? Fazer ali, literalmente, um mapa, tentar entender quais são as lacunas, quais são as oportunidades, o que a gente tem como meta a curto prazo, como meta a médio prazo e depois a longo prazo. Então, fazer um plano de ação realista, né? E definir os próximos passos. Então, isso a gente consegue fazer de forma individual, então recomendo todo mundo a fazer. E depois a nível familiar também, né? E também depois a nível de comunidade. Então, é sempre bom a gente fazer uma coisa dessas, assim, pelo menos uma vez por ano, para poder a gente também montar os nossos planos de ação. Então, é isso, né? São sermões muito curtinhos que eu faço. Mas vamos, então, juntos construir um mundo ideal, centralizado no amor verdadeiro dos pais celestiais, né? E obrigada, muito obrigada. Muito obrigada.
Então é outro. Então eu já vou aproveitar para falar sobre um assunto, né? Bem, todo mundo sabe que quando a gente tem o Cheongguk, né? A gente tem, então, já a Constituição, a gente tem já o hino do Cheongguk, já tem até território, né? Já tem lá o palácio e tudo mais. Mas aí os cidadãos do Cheongguk, eles também precisam ter o seu documento como cidadão do Cheongguk, né? Então, qual que é o documento como cidadão do Cheongguk? É um passaporte. O passaporte é literalmente o nosso documento individual. O Passaporte da Paz, então, ele é uma campanha, né, que foi feita aqui, mesmo aqui em Portugal, foi feito para o PF, no caso, aqui em Portugal, juntamente com o PF. É uma campanha de solidariedade, sustentabilidade e paz. E o intuito mesmo é criar essa identidade de cidadão do mundo que ama a paz. Então, todo mundo tem o seu próprio passaporte com a sua nacionalidade, mas você também é cidadão do mundo que ama a paz, né? Sem a sua nacionalidade de raiz, né? Você é o cidadão do mundo. Então, a paz, ela não só é a ausência de conflito, mas ela é uma ação consciente. Esse projeto, ele está tão na minha cabeça, está tão enraizado de que eu preciso apresentar ele para várias pessoas, que uns 2 dias atrás eu tive um sonho, e daí no meu sonho eu tinha que apresentar meu documento pessoal, e daí eu puxei meu passaporte, só que eu apresentei foi o passaporte da paz. E daí eu fiquei com isso, né? Eu falei, nossa, eu estou realmente pensando no passaporte. Mas bem, então, o que é o Passaporte da Paz? Ela é uma iniciativa educativa e de transformação social, convida pessoas e instituições a praticarem ações reais de impacto. Cada participante recebe um passaporte simbólico com 12 missões de sustentabilidade, solidariedade e paz. Então, o passaporte é mesmo um documento físico, tá? Eu não tenho aqui mas ele é um documento físico. E nesse documento a gente abre, tem ali o espaço para você colocar a sua foto, né, o seu nome e como cidadão do Cheongguk. Depois, você vai ter lá aquelas partes para ser carimbadas, que geralmente é o passaporte tradicional, são missões de sustentabilidade, solidariedade e paz. Então, a nossa intenção é que os cidadãos do Cheongguk realmente tenham coisas para fazer, né? Eu sou só um cidadão. Não, eu sou um cidadão que tem missões, eu preciso cumprir isso daqui ao longo do meu ano. Então, essa que é a nossa intenção, né? Então, o que é o passaporte? Eu falei, né? Então, quem pode participar? Então, tem 3 formas de você participar aqui como passaporte. Primeiro, como titular do passaporte. Então, cada um de vocês vão receber os seus passaportes, né? Para que vocês consigam também participar das ações, né? Convidar outras pessoas para participar também. As instituições ou empresas podem participar como parceiros do passaporte. Então, esses parceiros institucionais, eles vão mesmo imprimir o passaporte com a logozinho atrás. Então, você vai ser uma pessoa que vai incentivar outras pessoas fazendo as ações sociais, né? Então, por exemplo, o ISP, né? O ISP organiza uma ação e daí ele distribui o passaporte através daquela ação que for realizada com o ISP. Então, tem essa forma, né? As empresas também podem ser parceiras. E os patrocinadores, que são aquelas pessoas que gostam muito de dar dinheiro para as pessoas. Brincadeira. São patrocínios específicos, né? Que eu já vou dizer logo mais para frente. Né? Nosso intuito é, na verdade, divulgar mais o passaporte. Então, as pessoas podem imprimir passaporte, por exemplo, e falar, olha, eu quero ajudar com a impressão dos passaportes. E daí, dessa forma, ou então promovendo ações sociais, enfim, de várias formas, né? Através aqui dos patrocínios. Então, as instituições, né, são protagonistas das ações, ajudam a ampliar o alcance para novos grupos, é titular de um carimbo personalizado. Então, o ISP também vai ter lá o seu carimbinho, né, nas ações que o ISP fizer, vai carimbar com o carimbo deles. A pessoa titular realiza o desafio proposto, realiza em conjunto com o parceiro, guarda a comprovação e nos contacta para verificação. Então, por exemplo, se eu tiver o meu passaporte e daí eu preciso, por exemplo, eu vou fazer uma ação social que foi junto com o ISP, então eu não preciso mostrar a comprovação. No dia eu vou lá e já carimbo. Agora, se eu fizer uma outra ação social lá no meu trabalho, eu tiro uma foto lá e daí falo, você que é um parceiro do passaporte, carimba aqui,
Está aqui a foto da ação que eu fiz no dia tal, fiz a comprovação e tem o meu carimbo, né? Então, nossa ideia é mesmo fazer com que todas as folhas possam ser carimbadas. Quem tiver o passaporte completo vai concorrer a prêmios, hein? Milionários, é coisa de milhão que eu estou falando, não é pouco, não. Então, é mesmo a intenção de fazer com que essas ações elas se espalhem, né, cada vez mais. Exemplo prático, então. Então, a gente tem aqui um desafio. Digamos que tem uma página que é plantar uma árvore ou realizar uma ação ambiental pública reciclagem. Aí eu vou lá e participo de uma ação que foi feita na junta da freguesia, por exemplo, né? Então, daí eu vou lá e carimbo com um parceiro, mostrando a minha comprovação que eu fiz aquela ação, né? E depois eu posto nas redes sociais, para poder espalhar o passaporte. Então, eu vou colocar lá a hashtag Passaporte da Paz, marcar, né, todos os parceiros e tudo mais. Então, faça parte, né? Então, você pode fazer doações para custear a impressão, logística e ações do projeto, patrocínio de cotas específicas, por exemplo, quero patrocinar 25 passaportes, 50 passaportes, 100 passaportes, né? Impressão física, já traz o passaporte impresso para a gente, melhor ainda. Produção de carimbos e kits educativos, disponibilizar espaços para as ações, oficinas ou distribuição, ceder estrutura, serviços ou equipe para as atividades no período da campanha, conectar o projeto com outras empresas ou lideranças, facilitar reuniões, indicação ou contatos para parcerias estratégicas. Então, tudo isso aqui é uma forma de você participar. E aí, para ser parceiros, então, por favor, vamos colocar aqui o QR Code, vou aguardar, ok? Mas, assim, pode parecer coisa pequena, né? Fazer um formulário para que as empresas ou as instituições que são parceiros submeta através do formulário. Pode parecer uma coisa boba até, mas isso aqui é muito importante para que a gente consiga fazer a coleta de dados eficiente, para que a gente consiga realmente comprovar que a gente tem uma rede de parceiros e que essa rede de parceiros é X, Y e Z, que a gente tem, então, tantas pessoas que participaram ou previsão para que tantas pessoas participem. Então, isso aqui é muito importante, tá? Porque a gente realmente está fazendo com que esse projeto ele seja mesmo um projeto que tenha um maior alcance, que a gente consiga também levar para outros lugares, né? Então, isso aqui ele é muito importante e eu peço mesmo que vocês consigam finalizar a inscrição. Então, depois disso, a gente faz uma reunião, porque é importante que os parceiros que vão ser os parceiros institucionais, por exemplo, eles tenham o seu calendário de atividades. Então, você faça ali, escolha 3 datas durante o ano para que você faça as suas atividades. Então, por exemplo, os cadetes. Monson. Os cadetes precisam fazer o calendário de atividades. Olha, eu tenho uma atividade que vai ser feita em abril, uma atividade que vai ser feita em junho e outra em dezembro. Né? Então, 3 atividades que vão ser realizadas aqui em conjunto com o passaporte. Coisas assim. Bem, então é isso, né? Então, esse é um convite para vivermos como comunidade, como pessoas que acreditam que cada pequeno gesto tem o poder de impactar o mundo. Vamos juntos escrever uma história que pertence a todos nós. E é isso, gente. Antes de finalizar, né? E daí, então, a gente criou o nosso calendário de atividades, né? A primeira atividade foi realizada em janeiro, no dia 17. Foi? Dia 17? Acredito que sim. Foi? Então, a primeira atividade foi realizada em janeiro, no dia 17, no Porto, que foi uma coleta de lixo, né, em lugar público. Agora, em fevereiro, o que a gente vai fazer? A partir de hoje, né, até o dia 28, né, último dia de fevereiro, a gente vai recolher materiais para doações. Pode ser alimentos não perecíveis, roupas, sapatos, que mais? Livros, material escolar, isso. Então, a gente vai passar por esse período nos próximos dias, né? Tendo essa recolha de materiais. Então, quem puder trazer, quem puder participar, a gente vai fazer essa doação em conjunto também. Então, essa vai ser a atividade de fevereiro, né? A gente já tem um calendário, então, para também fazer atividade em março, abril. Vamos divulgar essas atividades para que seja mesmo uma atividade de forma regular, tá? E alguém tem alguma dúvida sobre o passaporte?
Como que vai alimentar, não? Como é que vai entregar, Ana, os alimentos? A gente vai providenciar um caixote, né? A gente vai providenciar um caixote, então? Isso. Uhum. Isso. É isso. Aí tem uma outra instituição, né? Que é a Cássia, que já é parceira da UPF também. E daí essa instituição também, ela já distribui para as comunidades. É. Exatamente. E é isso, então. Muito obrigada. Obrigada. Vamos orar, então. Bom dia, Pai Celestiais. Muito obrigada por mais esse dia, essa oportunidade, Pai, de compartilhar o nosso coração, as nossas boas intenções e também de estar em comunidade. Que cada dia que passa a gente consiga aprender cada vez mais, unir o nosso coração junto com os verdadeiros pais para realmente a construção do reino dos céus aqui na terra. Por favor, nos dê esperança, dê também sabedoria para que a gente consiga lidar com os nossos problemas do dia a dia, lidar com as situações que às vezes nos afastam também do nosso alinhamento com o nosso eu original e também que todos os dias, Pai, a gente consiga desenvolver o nosso coração de amor verdadeiro e desenvolver também o nosso espírito original. Por favor, abençoe cada um que está aqui presente, as pessoas que também estão acompanhando pelo Zoom, que a gente consiga nos fortalecer enquanto comunidade para realmente construir um elo de harmonia, de amor verdadeiro e de irmandade. Eu quero também orar pela verdadeira mãe, que nesse momento está passando por essa situação tão delicada, mas que eu tenho certeza que o Senhor sempre tem providências e tem ensinamentos para nos ensinar a partir de cada uma dessas circunstâncias. Então, que a gente consiga também enxergar o que pode ser feito, o que podemos fazer a partir de agora, e que isso possa também nos fortalecer nossa fé, fortalecer a nossa esperança. Muito, muito obrigada por tudo. Quero te agradecer, te ofertar tudo isso. Em meu nome, Jane Cristina Santos de Oliveira, em nome dos verdadeiros pais. Ádio. Muito obrigada. Mais uma salva de palmas para a Giane.